Assuntos e também a reportagem da Jovem Pan News, o Tribunal Superior Eleitoral multou hoje a deputada Carla Zambelli e também os senadores Flávio Bolsonaro e Mara Gabrilli por terem ligado o presidente Lula e o PT ao caso de Celso Daniel. Você se lembra, ex-prefeito da cidade de Santo André, que morreu, foi assassinado no ano de 2002. Quem monitora esse assunto é Yasmin Costa, que há tanto tempo eu não converso com ela, desde que ela mudou de horário, né, Yasmin? Conta pra gente todos os detalhes dessa notícia, dessa informação. Bem-vinda mais uma vez. Matar um pouquinho a saudade. É sempre uma satisfação falar com você, Daniel. Uma boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente aqui na programação da Jovem Pan. Pois é, esse caso foi analisado hoje pelos ministros ali do Tribunal Superior Eleitoral e eles decidiram referendar uma decisão que já tinha sido liminar, um julgamento, uma decisão da ministra Maria Cláudia Buchianeri, que no ano passado, durante ali o pleito eleitoral, determinou a retirada de uma entrevista feita pela senadora Mara Gabrilli, em que ela falava ali a respeito, fazia uma espécie de ligação do então candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao assassinato e todo o PT, e o PT como um todo, ao assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, que, como você bem disse, ocorreu em 2002. Na época, a coligação disse que isso se tratava de uma desinformação que estava sendo divulgada e por que, além de Mara Gabrilli, tem outros parlamentares envolvidos, como no caso do senador Flávio Bolsonaro e também a deputada Carla Zambelli, porque os dois divulgaram essas informações, replicaram essas informações pelas redes sociais e a partir daí o julgamento foi no sentido de que eles realmente estavam usando as redes sociais para a desinformação. Inclusive, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, disse que existe uma rede da mídia tradicional para propagação de desinformação e ainda lembrou o seguinte, viu, Daniel, que a questão da imunidade parlamentar não pode ser confundida com o poder fazer tudo, vamos dizer assim. Inclusive, a gente separou um trecho dessa fala do ministro Alexandre de Moraes hoje cedo no julgamento. Vamos ouvir. O parlamentar, assim como qualquer outra pessoa, ele não pode se utilizar da imunidade para praticar desinformação, para praticar discurso de ódio. Só defende isso com todas as vênias, só defende isso quem não entende absolutamente nada de imunidade parlamentar, nada do surgimento das imunidades parlamentares na Inglaterra. O surgimento para proteger o parlamentar contra o poder abusivo do Estado, não para permitir que o parlamentar pratique crimes, desinformação, discurso de ódio e mais, atente contra o Estado várias vezes. E aí, como é que ficou o julgamento? Eles acolheram ao pedido feito pela coligação do então candidato, o presidente Lula, determinaram uma multa individual de R$10 mil para os 3 parlamentares, Flávio Bolsonaro, Mara Gabrilli, os senadores e a deputada federal Carla Zambelli, multa essa de R$10 mil. E durante esse julgamento foi a estreia do ministro Cássio Nunes Marques como titular ali do TSE e já rolou, vamos dizer assim, um certo desentendimento, um certo desgaste ali na relação durante esse julgamento, na relação de Nunes Marques com o presidente do TSE. Por quê? O ministro Nunes Marques, ele votou no sentido de que não era preciso punir a senadora Mara Gabrilli, porque ela estava, durante essa entrevista que ela concedeu, ela estava expressando um sentimento pessoal e não passando desinformação. E o ministro Nunes Marques ainda lembrou que existiam processos em abertos em outras comarcas, em outros estados, como em Minas Gerais, como ele deu, por exemplo, lá durante esse julgamento. Mas esse ponto causou um certo estranhamento ali com relação ao ministro Alexandre de Moraes. A gente separou também esse trecho, vamos acompanhar. Apenas para reforçar, eu acredito que à época dessas declarações ainda havia inquérito em tramitação sobre o assunto. Não, já havia sido encerrado há alguns anos já. Eu, inclusive, à época era secretário de Justiça, foi lá atrás. Existe inquérito em Minas e São Paulo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, do qual eu sucedi. Por isso que eu indico que ainda esse assunto... Desculpe, ministro Cássio, isso já está encerrado em São Paulo.
Até porque não há ninguém com foro privilegiado em relação ao assassinato ocorrido em Santo André. Não consta que nenhum deputado, senador tenha participado. Não me reporto ao assassinato em si, e sim aspectos que dizem respeito à relação do partido com o crime organizado, e isso ainda, à época, havia tramitação. E eu me recordo porque eu herdei esse processo ainda da relatoria do ministro Celso de Mello, mas não é especificamente em relação ao assassinato, não é isso que eu me refiro. Pois é, Daniel, a gente entrou em contato com os 3 parlamentares que tiveram aí a multa aplicada contra eles. A senadora Mara Gabrilli e a deputada Carla Zambelli disseram em nota que vão recorrer dessa decisão. Já o senador Flávio Bolsonaro ainda não retornou o nosso contato. Pois é, esse trecho que você separou, essa troca de informações entre o presidente da corte e Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Nunes Marques, eu só tenho uma coisa para dizer. Climão, hein, Yasmin? Climão.